Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com mais um episódio do Sua Casa Pode. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Rosângela Ferraz, e nós vamos falar sobre biofilia. Mas antes disso, gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar, compartilhar com os amigos, que a gente sempre vai trazer conteúdos falando sobre bem-estar dentro da casa, sobre design de interiores, arquitetura. E se vocês tiverem sugestões também de assuntos que você queira ver por aqui, deixa nos comentários também. Rô, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer tê-la aqui conosco. E eu quero que você se apresente para a gente, fala um pouquinho sobre quem é a Rosângela, há quanto tempo você está na área. Oi, Pri, agradeço o convite, amei. Nunca gravei um podcast, é a primeira vez. Eu sou designer de interiores, sou formada em design mesmo e fiz uma pós-graduação em design de interiores. E repertório projetual, porque eu acho interessante, o que me chamou a atenção foi a ser tão comprido o nome da pós, porque repertório projetual é uma coisa que a gente precisa. Eu estou há 18 anos na área, mais ou menos, transito em várias áreas, em várias especialidades dentro do design. E é um prazer estar aqui com você falando de biofilia, coisa maravilhosa. Ai, que legal, Rô, fico muito feliz. E biofilia, gente, eu assisti uma palestra da Rô, ela falando sobre biofilia e ela deu um show. Eu amo esse tema. Foi nítido, então aí eu falei, temos que falar disso. Muitas pessoas ainda não sabem o que é a biofilia. Rô, explica pra gente então, né, o que é a biofilia e como que ela é importante para nós seres humanos. Biofilia, Pri, é o amor à vida. Todos nós seres humanos viemos da natureza. Nós somos seres da natureza. Então a biofilia, dentro do design de interiores, é o amor à vida. E que vida é essa que nós podemos trazer para o nosso interior, para as nossas casas, para os nossos escritórios, nossas empresas. A biofilia, ela foi estudada ela é um capítulo dentro da neuroarquitetura. Então, os neurocientistas foram especializar em neuroarquitetura e foram descobrir o que as construções trazem para o ser humano. Porque tem muitas construções que adoecem o ser humano. Então eles fizeram pesquisas de ligar mesmo no cérebro das pessoas e colocar em vários ambientes, várias imagens e perceberem quais foram aqueles estímulos neurais que aqueles ambientes traziam, aquela sensação trazia para as pessoas. E descobriram a biofilia através desses estudos. E a biofilia, quando colocavam as pessoas dentro de ambientes com natureza, com verde, que remetia à natureza, trazia um outro estímulo para o cérebro. Então não é à toa que o Parque do Ibirapuera lota nos finais de semana, se a gente for parar para analisar os parques, né? E agora, nesse período de pandemia, depois que os parques abriram, parece que eles estão mais cheios do que eram antes. As pessoas estão cada vez mais nessa busca, né? Até por terem ficado tanto tempo isoladas dentro de casa. E falando sobre esse isolamento e essa busca, a nossa evolução enquanto seres humanos que moramos na natureza, depois achamos as cavernas, e das cavernas a gente é um ser caçador pela nossa sobrevivência, e todo aquele entorno que viemos da natureza, nós morando agora dentro de um complexo de construção, a gente é muito recente. Sim. A partir dos anos 50 para cá foi assim, uma revolução de moradias, de cidades, as pessoas migrando do campo para as cidades, e as pessoas começaram a correr atrás do dinheiro, da produção, do trabalho, e foi deixando para trás cada vez mais a parte da natureza, a nossa ligação. As origens, né? As nossas origens. Exatamente. E quando a gente fala, que a palestra que você assistiu, que fala a nossa reconexão com a natureza, a gente vê por aí
que as pessoas falam, eu quero me conectar com a natureza. Não, nós precisamos nos reconectar. Porque nós viemos da natureza, ela faz parte de nós. Nós somos a natureza, nós somos seres naturais que viemos e de repente nos tornamos urbanos. E agora nós precisamos nos reconectar, nós precisamos voltar a olhar as nossas origens e voltar para as nossas origens pela necessidade. Porque as construções, as cidades adoeceram o ser humano. Sim, exatamente. E se a gente for parar para fazer um estudo mais a fundo, a gente nunca teve tanto caso de depressão, por exemplo, na história da humanidade como a gente tem agora, né? E são muitos fatores que levam a isso, é óbvio, mas a construção pode colaborar, né? As construções, o meio em que a gente vive. As construções que nos fizeram trabalhar mais, o nosso estilo de vida. Então, nós caminhamos para a construção, para produzir, para ter mais horas de trabalho, enfiados dentro de um prédio, de um ambiente fechado. Então, isso foi uma evolução que fez o ser humano, sim. Se desligar das origens, né? Se desligar das origens. Então, foi uma evolução e foi uma involução, na verdade. Sim. Porque nós caminhamos para adoecer. O Brasil, para você ter uma ideia, Pri, o Brasil é o segundo maior país de depressivos. Eu sou uma pessoa que eu tomo antidepressivo. Eu já tomei também, quem nunca, né? Então, a biofilia, ela regula o nosso ciclo circadiano, Sim. que é o nosso relógio biológico. Hoje, para dormir, nós precisamos de remédios para fazer o nosso cérebro se desligar. Quando vivíamos lá, os nossos antepassados viviam mais na natureza, nós éramos regulados pelo sol. Sim. O sol nascia, nós despertávamos, iam trabalhar, o sol do meio-dia, pico, sol a pino, como dizem no interior, que as pessoas estão no auge da sua produção. Sim. E depois, com o entardecer, você vai desacelerando e vem a noite, naturalmente nós dormíamos. Hoje não. Hoje não. Hoje tem pessoas que fazem exatamente o contrário. Dormem de dia e passam a noite inteira acordado. Se nós passarmos o dia inteiro aqui, dentro desse estúdio, nós não saberemos como que tá lá fora. A gente pode passar horas aqui dentro, igual quando você entra num shopping. Você entra num shopping, você pode passar horas lá dentro, quando você sai, você leva um choque, você fala, escureceu. E perde a noção do tempo. Perde a noção. Por quê? Não tem janelas, você não vê como tá lá fora, você não vê que o sol tá se pondo. O teu corpo tá regulado por lâmpadas, por luzes. Luz branca te deixa ativo o tempo todo. Você não tem a luz amarela, você não tem a luz que vai te levar para a natureza. Sim. Então, a biofilia, nós estudamos os materiais que vão dentro de uma decoração. Vamos falar a biofilia no design de interiores. No design, isso. Então, vamos. Então, nós estudamos a iluminação que nós queremos colocar para trazer o cliente para dentro da casa dele, para a iluminação com sistemas totalmente separados, que são circuitos independentes. Então, cada luz que a gente quer trabalhar, quando você quer, por exemplo, no seu quarto, você vai colocar uma iluminação mais amarelada, uma iluminação que faça com que o teu olho relaxe mais, relaxe. Nada então, de iluminação hospitalar dentro de um quarto. Nada. Todo mundo fala, mas eu preciso de luz branca na cozinha. Só onde você está trabalhando. Exatamente. Só onde você vai precisar picar os seus alimentos, mexer a sua panela. E sabe que isso é interessante da luz branca? Porque às vezes as pessoas têm o conceito, eu preciso da luz branca, tipo 7.000 kelvins, para poder ver o alimento direito, ver o que eu estou fazendo. Só que essa luz tão branca, ela até distorce a cor real do alimento. Sim. Então, se você colocar uma carne crua embaixo de uma luz tão branca, você vai ver ela de uma cor que ela não é. E às vezes pode até achar que a carne está passada, que aquele alimento não está mais bom, mas não é isso. É a iluminação que está distorcendo a cor do alimento. Então, no estudo, você é uma cliente, você chega em mim e fala, eu quero um ambiente biofílico. Então, nós vamos parar e estudar todo o seu ambiente. Desde a iluminação,
aberturas de janela, como é que é o seu piso, o seu mobiliário, o que tem o entorno que vai te trazer a biofilia. Então nós vamos falar de paredes, materiais naturais que a gente pode aplicar na parede ou até mesmo cores que remetem à natureza. Sim. Os tons terrosos, os tons dos verdes, alguns azuis. Se você vê a paleta de cores da natureza, a gente consegue reproduzir isso nas paredes. Piso. Piso de madeira é assim, é o primeiro estágio. Nós estamos falando do primeiro estágio, que a gente pode falar para falar, olha, vamos fazer essa perfumaria. Então, dentro desse primeiro estágio, lógico, a natureza e os elementos naturais. Piso de madeira, piso de pedra. Então, são texturas, tudo que temos na natureza, tudo que a natureza nos oferece, a gente coloca dentro do ambiente. Depois, o segundo estágio. Depois daquela estrutura pronta com aqueles ambientes naturais, bambu, madeira mesmo, palha. Então, tudo que a natureza oferecer para nós, a gente leva para colocar na construção. O segundo estágio que a gente vai fazer é o mobiliário. O que vai ter nesse mobiliário? Vamos de novo para as texturas naturais. O algodão nos estofados. Linho. O tapete que tem tramas naturais. A gente pode trabalhar com elementos que remetem para a natureza. Você se lembrou de um pedaço da palestra que fala sobre a colmeia? Sim. O favo de mel. O elemento do favo de mel, a gente pode reproduzir em vários elementos. Tem vários revestimentos que estão reproduzindo. Então você não precisa só ter a textura Papéis natural, de parede, papel de parede também. Tudo que tem na natureza que o teu cérebro já registrou, porque isso está registrado nos nossos antepassados, está na nossa memória de antepassado. Nós já registramos esses formatos, essas figuras que tem na natureza e automaticamente a gente entende que aquilo é natural. Sim. Traz conforto e traz bem-estar. Depois que a gente já fez tudo isso, você vai falar, mas eu quero fazer e eu não vou mexer no meu piso, eu não tenho condições de fazer uma parede com elementos naturais. Então a gente vai pegar para um terceiro estágio, que eu acho que é o mais usado e que é o mais importante, porque ele não tem um custo tão alto e ele consegue com facilidade te linkar para a natureza, que são os quadros, que tem uma paisagem, que tem árvores. Sim. Que são adesivos, que você tem uma floresta, ou você foi num lugar super bacana e você tirou uma foto da natureza, você foi fazer uma caminhada, tem uma trilha, você tirou aquela foto. Você manda ampliar aquela foto, já vai te linkar automaticamente para aquele lugar que você já esteve. E além da memória afetiva, né? Além da memória afetiva. E plantas, a gente estava falando de plantas. Plantas naturais entram no primeiro estágio. Você colocar bastante plantas, ela vai transformar o ar da sua casa, né? Mas se você não tem condições, você me falou uma frase que eu adorei. Abandono de incapaz. Sim, deixar uma planta morrer seca. Eu aprendi com uma chefe que eu tinha no estágio, é um abandono de incapaz. Porque ela não vai falar, preciso de água, tô morrendo, desidratada. Ela não vai falar, é um abandono de incapaz. E quando a gente até falou disso lá na sua outra palestra, eu achei muito interessante porque a gente vive hoje em um momento que as pessoas pensam, não, planta tem que ser natural. Né? Não, se for a planta artificial, não é planta. Pra mim, eu até te contei, né? Eu tenho uma orquídea que eu ganhei no meu aniversário de casamento ano passado e ela tá sobrevivendo, guerreira. Mas ela nunca mais deu uma flor. Aí a minha mãe falou, ela não gostou do cantinho que você colocou ela. Então, talvez se eu tivesse colocado ali uma planta artificial, preservada, ela estaria com flores, ela traria até um aspecto melhor. E sem eu ter que me preocupar, porque às vezes eu falo, meu Deus, estou abandonando a bichinha. E o que é importante esse ponto da planta artificial, no nosso meio tem muito preconceito. Tem. Não é chique você colocar, a gente escuta, viu? A gente Aham, escuta bastante, muito. o cliente escuta e ele embute isso na cabeça. Não é chique você ter planta artificial no ambiente.
O que é chique, o que não é o que vai te trazer de bem-estar e de conforto visual. Exatamente. Então não há regra para o que é chique e o que é usual, o que é bonito. Além que isso também é muito relativo, É né? muito relativo. Porque o que pode ser chique para mim pode não ser para você. Sim. Né? Então Para mim, pra mim, chique é eu olhar para um lugar e me sentir bem. Sim. Você abrir a porta da sua casa, do seu escritório, do seu trabalho e falar, ai, tô em casa. Ai, que delícia eu olhar essa plantinha aqui, uma suculenta. Pode ser até uma suculenta de silicone, Sim. mas é uma suculenta e você tá olhando para ela, você tá entendendo Ela te lembra a natureza. que é uma natureza. E sabe que hoje a gente tem algumas marcas que fazem plantas preservadas, artificiais, permanentes, são tantos nomes. E às vezes a gente olha, tem em vários shoppings, tem um shopping próximo da minha casa que um dia eu tive que... a gente é muito do tato, né? Sim. A gente gosta de passar a mão em tudo. E eu tive que ir lá tocar na orquídea para ver se realmente era natural. Porque eu falei, não, ela tá assim, eu tô na dúvida se ela é natural, mas eu venho que toda vez ela tá tão linda. E aí quando eu fui tocar, ela é preservada, né? E ela tá sempre linda, sempre florida. Mas ela já é uma planta preservada. Então, a gente precisa desmistificar isso, né? A gente precisa desmistificar. E outra coisa, primeiro, saber as nossas sensações. A gente tem que fazer uma leitura do que a gente se sente bem. O que é agradável para nós. Eu tive uma cliente que ela falava, não gosto de planta. Aquilo não me caiu bem no primeiro instante. Porque eu amo planta. Então, eu escutar alguém falar que não gosta de planta, aí eu fui entender a dinâmica da vida dela. Não é que ela não tem familiaridade com plantas, porque ela nunca cuidou de plantas. E ela, na casa dela, a mãe dela que cuidava, que tinha jardim, ela era uma mera espectadora. Então, ela nunca se sentiu capaz de cuidar de uma plantinha. Então, no primeiro momento dela, ela falava assim, não gosto de planta. Então coloca pra mim alguma coisa que eu não precise regar, porque ou eu vou matar, que ela vai ficar seca demais, ou eu vou encharcar demais, que eu nunca vou saber. E eu entendi aquilo. Então eu tive que colocar um jardim artificial na casa dela, um painel verde, porque aquilo ela ia olhar para aquela planta, ela ia se sentir confortável com ela e com a planta que ela não estava abandonando, não era um abandono de minha paz. Ela não tinha uma estrutura para ter água para escorrer, nem um dreno para fazer uma irrigação, para fazer um natural. Então, para ela, a melhor solução foi o artificial e foi super bem. E trouxe aquela sensação. E trouxe alegria para ela. E você vê que se a gente não conversa com o cliente o suficiente, não faz um bom briefing, não aceitar só aquilo, o cliente falar, eu não gosto. E aí a gente só colocar lá no briefing, o cliente não gosta de planta. Se a gente não perguntar, questionar, mas por quê? Entendi. Você já teve uma experiência ruim com planta? Por que você não gosta? Sim. Se a gente não fizer esse questionamento, a gente não vai entender e às vezes até conseguir ajudar o cliente, né? Como você conseguiu. Você viu que na verdade não é que ela não gostava, ela não já colocava esse rótulo porque ela não se sentia confortável por não saber cuidar da planta. Sim. Mas quando você achou a solução para ela, pronto, tudo resolvido. E tá ok, e tá legal, porque ela tá feliz. Qual é o nosso trabalho? Antes de tudo, é trazer felicidade. Trazer felicidade para o cliente. Não é só a questão de ser chique, de ser elegante, de ser... Tem que ser tudo, né? Tem que ser funcional, tem que ser bonito, tem que ter estética. Tem que ter estética. Você quer uma casa para mostrar para os outros? Se o cliente quer uma casa para mostrar para os outros, para outras pessoas olharem e acharem bonito, ok. Ele vai se sentir bem com isso. Ele quer mostrar. Então, eu não gosto de rótulos, eu não gosto que as pessoas falem, o design biofílico, se não for natural, se não for um algodãozinho mesmo, eu não quero. Gente, não. O que é importante? Lógico, a gente quer transformar o meio ambiente com elementos naturais, as plantas fazem essa transformação e energeticamente falando, elas modificam o ambiente. Sim. Gente, um alecrim numa cozinha é tudo de bom, não é? Mas, se ela não tem essa capacidade, se ela não consegue ter, se o espaço dela não permite, ok também.
Nós temos que estar preparados para ter esse outro subterfúgio de trazer qual o estágio da biofilia? Para contemplativa? Ok. Os grandes pintores fizeram isso. Monet fazia aqueles jardins. Eu nunca vi de perto um jardim que Monet pintou. Mas você olha aquilo, você já imagina como é que é. Sim. E qual a sensação que ele teve ao pintar. Não é? Exatamente. Então, o importante é o que a gente traz de bom para as pessoas e o que aquilo vai modificar o meio dela viver, como ela se coloca na vida. Sim. Né? Mas falando lá de pensar, vou construir uma casa com design biofílico, ok. Grandes janelas para você ter... Luz natural. Luz natural. É fundamental. É fundamental. Você ter artifícios de replicar, se você tem uma janelinha pequenininha, mas você consegue colocar um espelho para replicar aquela luminosidade da luz para outro cômodo, que a gente consegue fazer isso em alguns momentos, então você consegue fazer uma janelinha virar duas. Sim. Eu tenho o frontão da minha cozinha de espelho. E eu fiz de propósito porque a minha casa é comprida. E eu moro em casa. Eu tô na sacada da sala, eu vejo do espelho do frontão, eu vejo o meu jardim de fora. Então eu consegui replicar as plantas da minha sacada, eu consegui enfiar dentro da minha cozinha através do espelho. Olha que legal. Então, esses artifícios a gente consegue fazer. E isso me traz uma alegria tremenda, porque eu tô daqui olhando e eu falo, olha lá minha plantinha lá. E ela tá lá, replicada através da imagem. Exatamente. Então, são técnicas que dá para usar. São técnicas que a gente consegue usar e a gente consegue trazer essas sensações. Então, é bom quando você fala, eu vou no design biofílico, eu quero um design biofílico, eu vou no SEASA e resolvo minha vida. Não é, assim, só isso, né? É também isso, principalmente as plantas, mas através delas tem outros elementos que a gente pode usar. Sim, com certeza. E é interessante que você falou desse terceiro estágio da biofilia, né? Que é quando o cliente não tem condição de ter janelas amplas, de trazer tudo isso, né? Do estágio 1 e 2. É legal porque é uma possibilidade também para quem mora de aluguel. Né? Porque hoje muitas pessoas moram de aluguel e pensam, eu quero trazer isso para dentro da minha casa, eu quero fazer um retrofit, uma reforma, mas como eu vou fazer, sendo que é alugado? Os quadros trazem essa possibilidade, né? As plantas, mesmo que não sejam naturais, trazem essa possibilidade, essas texturas, né? Palha, uma almofada de linho, de algodão, um crochê. Que te lembra a sua avó, que te leva para o passado. Então, tudo isso são coisas que a gente pode adaptar para um imóvel alugado, né? E trazer essa biofilia para dentro de casa, né? Trazer essa sensação, esse aconchego para o cliente, né? Para remeter à natureza, reconectar a gente, né? Com a natureza. Reconectar. Eu me lembro que eu era adolescente, se não me engano, nos anos 80, que as casas mais sofisticadas eram as casas que tinham corrimão dourado, eram as casas que tinham os lustres gigantescos e trazia muito metal, foi a época do metal. Sim. E agora a gente descobriu que nós precisamos daquela simplicidade. A casa que menos tinha metal eram as casas mais simples, que tinham barro, vaso de barro, tijolinho. E agora a gente percebe, até uma casa caiada, passar cal na parede. Com essa reconexão, as empresas estão na briga para descobrir a fórmula para trazer essa casa caiada de novo, esse adobe para a parede, esse barro, aquilo que era simples antigamente, que a gente falava para quem não tinha recursos, porque pegava recursos da natureza, nós caminhamos a tal ponto que hoje nós precisamos buscar os recursos da natureza e temos pouco, né, nas grandes cidades. Então, quem tem uma parede de tijolinho, de barro, é luxo. Sim. O que era simples antigamente, agora é luxo. Exatamente. Né? E tudo isso hoje, né, se a gente for parar para pensar, eram coisas que a gente não dava muito valor,
há 10, 15 anos atrás. E hoje a gente corre tanto atrás disso, né? A gente corre atrás disso. Tá tendo a Casa Cor, a gente estava falando da Casa Cor antes de começar aí ao ar. A Casa Cor está falando sobre todos os espaços falam da natureza, né? Então os vasos de barro estão em repetição e as plantas, muita planta natural, mas muita planta artificial. Vi bastante coquedama que são artificiais, que estão no banheiro pendurado, que não tem como regar. Sabe o que é um ambiente bem gostoso. Eu não fui ainda na Casa Cor, mas eu vi algumas fotos de amigas que foram e uma coisa que me chamou muito a atenção. Fizeram arranjos, isso inclusive eu já tinha visto na Casa Cor do ano de 2019 também. Pegaram a semente, na verdade, do urucum e fizeram arranjos lindos. Sim. Eu tinha um pé de urucum em casa quando eu era criança. A gente fazia o coloral para a família inteira. A gente tinha um pilão de madeira, que era um tronco de árvore. E aí a gente tinha o processo de esperar a época de colher. E a gente achava que aquela flor, quando estava seca, que dentro é a semente, eu nem sei se flor é a expressão certa, aquilo ia para o lixo, a gente nem ligava para aquilo. Sim. Nosso interesse era o grão para torrar, misturar com, né, o fubá e fazer o coloral. E isso hoje virou arranjo. Então, quando eu olhei, me trouxe a memória da gente lá fazendo... Cabaças. Eu vi vários arranjos de cabacinha. Sim. A minha infância inteira foi achar no sítio cabacinha, né? Esperar secar. Então, você sabe o que é cabaça? Não sei. Também é uma semente que ela fica uma compridinha, redonda. Eu sei. Marronzinha, vários arranjos com aquilo. E também me levou para casa da minha avó, do fogão de barro, a lenha. Então, mesmo se as pessoas de São Paulo, não tendo vivenciado isso do interior, dos antepassados, ouviu falar... Mas instintivamente, quando você se depara com o ambiente daquele, você gosta. Sim. Você não sabe explicar por quê. Porque vem da natureza, porque né? Porque tá na nossa memória ancestral. Não é algo que a gente necessariamente precisa ter vivido. Já vem a gente ancestralidade. Traz da ancestralidade, tá na nossa memória ancestral e a gente linka, de alguma forma, a gente dá uma pescada. Então a biofilia hoje é um estilo de vida. É moda? É o tema da moda? Não. Sempre foi importante. Sempre existiu. Hoje ele só está um pouco mais falado, né? Conhecido. Hoje está mais assim, escancarado pela nossa necessidade física, biológica de reconectar. Né? A gente está pirando. A gente está em ambiente construtivo assim. As empresas Google, essas empresas que colocaram aqueles ambientes de descompressão. Ai, desculpa! Imagina! Vai ter que tirar. Com bastante verde. Olha lá, gente, já quero dar um banho na Pri. Faz parte. O ambiente de descompressão são ambientes que todo mundo quer trabalhar. Sim. Todos os jovens querem trabalhar nesses lugares que tem muito verde. E as empresas hoje, né, até para mostrarem que elas são mais descoladas, que elas se importam com isso... É obrigatório ter um ambiente de descompressão. E aí você chega lá, são mobiliários com formas orgânicas, é um verde, né? Elas estão se importando com isso. É um puff mais despojado, não é determinação de como você deve sentar, como você deve se portar. Você pode trabalhar com o laptop no colo, jogado numa rede, no canto que a empresa não vai se importar, porque você vai... produzir melhor para ela, porque ela vai se sentir mais à vontade. Sim. A gente não falou dos orgânicos, você falou. Os móveis de formas orgânicas e paredes de formas orgânicas. Sim. Que era muito comum nas casas dos nossos avós, né? Essas formas arredondadas. E colocar a parede arredondada. E aí a gente entrou depois numa era ali de tudo 90 graus, tudo quadrado, tudo retangular. Tudo modernista, era chique ser modernista. Linhas retas. Exatamente. E agora a gente volta de novo para essas linhas, né? A sinuosidade... curva. E é o engraçado que meu marido não é da nossa área e eu gosto de ouvir, né, as considerações. E ele foi comigo na Casa Saudável. Aí ele falou assim, voltando para casa, mas você parava pra pensar bem, a casa dos hippies antigamente é essa casa saudável agora.
Mas é verdade, né? Eu falei, então... Olha o ponto de vista de uma pessoa que não é leiga, necessariamente não é da nossa área. É uma pessoa leiga, e olha o ponto de vista. Olha como ele já se reconectou, né? Ele se reconectou, porque ele falou, o hippie, como que o hippie vivia? Ele tirava as coisas da natureza, ele usou bastante algodão nos anos 70, né? Bastante algodão, muitos tingem a roupa ainda, porque é contra corante químico. Então é isso aí. E sabe que hoje está sendo até mais comum, você falou da roupa, né? A gente encontrar até para comprar roupas com coloração natural. Esses dias eu vi uma blusa que era colorida com urucum. Sim. Aí tinha uma outra que era com açafrão, um amarelinho lindo. E aí você pensa, gente, olha, tudo voltando. É a biofilia, né? Essa necessidade que o ser humano está tendo de se reconectar, de trazer a natureza. Já que a gente está vivendo numa selva de pedras, né? Vamos dizer, só prédio, construção, a gente está tendo que trazer. Não dá para voltar para a natureza, todo mundo de uma vez, a gente está trazendo a natureza para dentro da nossa casa. Né? Então nós temos que ser mais inclusivos quando a gente fala de biofilia. Porque quando a gente sai do nosso mundo com ambiente com planta e você se depara com apartamentos pequenos, onde não tem uma possibilidade de ter uma plantinha, nada... a gente não tem que ser rígido para falar, não, uma planta artificial não é legal, não é bacana. É bacana sim. Exatamente. Então nós temos que parar e incluir mais todos os tipos, todos os universos das pessoas, o tipo de morar, o morar das pessoas, para tentar trazer para a biofilia. Então a gente não pode chegar e falar, se não for elementos naturais, se não for madeira, se não for... Não. E até aquilo que eu estava conversando com você também, a questão de, eu penso muito isso, o design tem que ser inclusivo, tem que ser para todos. Sim. Às vezes, até quando eu fui migrar, eu saí de uma profissão que eu tinha há 12 anos e vim para esse universo do design de interiores, eu ouvi algumas pessoas falarem assim, mas só rico contrata design de interiores. Né? E eu me perguntei isso por muito tempo, só o rico mesmo, só a pessoa que tem poder aquisitivo que vai contratar um design de interiores? Mas quando eu entendi o que é o design, que o design não é só colocar almofada no lugar, não é só escolher a cor da parede, a gente pensa nos espaços, na acessibilidade. Hoje eu não sou um cadeirante, mas amanhã eu posso estar cadeirante. Então eu tenho que pensar em tudo, na porta do banheiro, que me dá até taquicardia quando eu vou nessas construtoras novas, que as portas do banheiro 62 centímetros, 62. Que se a pessoa precisar entrar de muleta, ela não entra. Não tem que entrar de lado, cadeira de rodas, nem pensar. Então, quando a gente pensa que o design de interiores não é só botar uma almofadinha no lugar, tem técnica, a gente tem que pensar em altura de bancada, altura de espaços, ergonomia, circulação, tudo isso a gente pensa. O design não pode ser só para quem tem um alto poder aquisitivo, tem que ser para todo mundo. Ele tem que ser inclusivo. Tem que ser inclusivo. E se eu não tenho condições de comprar uma palmeira azul que custa... Gente, eu consigo comprar... Posso ter a suculenta. Sim, eu posso ter um terrário. Um terrário. Então, a gente tem que ter essas saídas, né? Não é só para quem pode comprar uma palmeira. Tem que ser também para quem pode comprar um terrário. Que todos tenham essa condição. Ou só uma suculentinha. Uma suculentinha, mesmo que ela seja artificial. Mesmo que ela seja... Exatamente. Né? Então, vai trazer esse bem-estar também, mesmo para quem não tem condição de colocar um piso corrido de madeira, aquele piso lindo e maravilhoso. Ok, você pode colocar o vinílico, beleza. Tá tudo certo. Tá tudo certo, ótimo. Você colocar o vinílico com padrão madeirado, tá legal, vai te levar para a natureza também. Exatamente. E isso eu falo muito até para colegas recém-formados, pessoas que estão se achegando à área, que a gente não pode pensar só no chique, no caro, pensando só naquela pessoa que vai ter um poder aquisitivo alto para ter consumir esse tipo de produto. A gente pensar também, né, na inclusão de todos, que o design ele vai fazer bem para todos. A biofilia ela é importante na vida de todos. Então a gente tem que levar essas soluções. Então quando você me falou desse terceiro estágio da biofilia, que é o mais importante, é o que cabe para todo mundo. É o que cabe para todo mundo. É o que cabe para todo mundo. É o que é acessível
e parar com o estigma, o que é chique. Eu detesto isso. Eu também. Quando tem eventos da nossa área, até brinco, né? Eu falo, vou evitar ir de preto, porque é tão comum todo mundo vestido de preto. Porque é chique. Porque é chique. Qual roupa mais florida que eu tenho aqui? Vamos botar cor nessa vida. Então, não. A gente não tem que ir conforme a maré. A gente tem que andar, a nossa casa tem que mostrar quem somos. E primeiro você tem que parar. O que eu tô fazendo aqui? Como que eu tô vivendo? Tá legal o modo que eu tô vivendo? Eu tô estressada, eu tô tomando medicação para dormir. Por que eu tô tomando? Onde eu tô errando? Primeiro você tem que se colocar no mundo e falar, eu quero essa vida para mim, por quê? Por que eu tô vivendo esse estresse? Né? Porque tudo isso começou com estresse, né? A neuroarquitetura. E aí, depois que você se colocar no mundo, no mundo, depois no seu ambiente, na sua casa, no seu refúgio, porque a nossa casa é nosso refúgio, aquilo traduz o meu modo de viver. Se eu amo artesanato brasileiro, eu vou ter artesanato brasileiro dentro da minha casa, porque aquilo é agradável para mim, é gostoso. Não interessa se não tem para vender no shopping, não me interessa. Se eu comprar uma coisinha na feira e aquilo me traduzir algo afetivo, algo significativo, eu quero aquilo para mim. Então nós temos que parar de achar o que é chique, cortar essa palavra do nosso vocabulário e trazer só o bem-estar. O que nos traz bem-estar. O resto flui. E se traz bem-estar, vai ser chique para o cliente. E para trazer bem-estar tiver que nos contratar, melhor. Estamos aqui para isso. Se não, a gente está aqui também para ajudar. Exatamente. No que for preciso para falar, aqui, vem cá, legal você fazer isso. Né? Exatamente. Então é isso, Pri. Eu acho que foi bem bacana, fluiu. Foi tão importante você ter assistido a palestra antes, porque a gente conseguiu fluir bacana. E a tua formação também já te traz bastante bagagem, então... Foi muito legal. E assim... eu vou deixar aqui, né, as redes sociais da Rô também. Quem quiser segui-la, vai ser muito legal. A Rô sempre traz bastante conteúdo, sempre fala da biofilia. E, Rô, tem algum livro que você indicaria para as pessoas? Tem algum conteúdo, algum site que, se alguém quiser saber mais sobre biofilia, poderia acessar? Assim, de bate pronto, você lembra de alguma coisa? Não. Eu tenho uma dificuldade de gravar nome de livros e de pessoas, né? Eu também. Mas antes de tudo, de colocar biofilia, se as pessoas forem no YouTube, essas pesquisas, e colocar biofilia só ou neuroarquitetura, já vai falar da biofilia. Porque é importante a gente entender um pouquinho do todo, porque a gente sabendo um pouquinho do todo, a gente consegue aplicar aquilo depois em áreas específicas da nossa vida, né? Então a biofilia já vai falar do amor à vida, da nossa reconexão, do nosso transporte, da nossa herança genética que vem da natureza, e depois lá a gente consegue permear onde a gente quer circular. Sim. Mas depois eu acho lá e vocês aí entram nas redes sociais, a gente coloca na descrição também aqui do vídeo. E aí eu vou deixar também as suas redes sociais para as pessoas também te seguirem. Obrigada, Pri. Que vai ser muito legal, vai ser um prazer. Rô, e mais uma vez, não sei nem como te agradecer, não tenho palavras, foi excelente. É um assunto que me enche os olhos, gosto muito de falar também isso. Sobre biofilia, sobre essa reconexão, memória afetiva. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa valorizar, inclusive nos projetos, né? Tentar entender se o cliente tem memória afetiva. E foi um prazer enorme. Todos temos, Pri. Todos nós. Ele só tem que deixar aflorar. Ele só não pode inibir a memória afetiva dele. Exatamente. Todos nós temos, né? E às vezes a gente nem lembra assim de bate pronto. Por isso que eu até falo que o briefing não pode ser uma única vez, uma única reunião. Porque às vezes ali na primeira o cliente não vai lembrar se ele tem uma memória afetiva. Mas no dia a dia ali, enquanto está fluindo o projeto, as coisas, dá para ir captando se o cliente tem ou não. Às vezes pegar uma pincelada, algo que ele falou, mas isso te lembra alguma coisa? Eu até brinco, eu falo que a gente é tanto designer de interiores como psicólogos. Vixe, muito. Né? Os clientes acabam virando amigos, porque na verdade a gente entra numa intimidade que é permitido.
Porque o cliente, a partir do momento que ele te chama, ele está te convidando para entrar na intimidade da casa dele, do no escritório, convívio do familiar. convívio. E ali depois a gente, com a nossa sensibilidade, a gente vai pensando e tirando o que é importante ter, né, Sim, na casa. Exatamente, filtrando, né? Porque às vezes o cliente quer tudo, mas o espaço não comporta tudo, então a gente está ali para fazer essa triagem, né? Para ver o que realmente vai estar ali, o que é prioridade para ele. Sim. Rô, muito obrigada. Eu agradeço. De coração. E não vai faltar oportunidade para a gente fazer outro bate-papo, outros assuntos. E não esqueçam, quem quiser, quem tiver sugestão de temas, deixa nos comentários que a gente vai providenciar palestras também falando sobre vários assuntos. E eu e a Rô já estava batendo um papo aqui, a gente já tem altas ideias para os próximos, né, Rô? Verdade, gente. A Pri é cheia de ideias, eu também, meu Deus do céu. E agora a gente vai colocar tudo, tirar do papel. Vamos tirar do papel, bater as agendas e vai dar tudo certo. Verdade. Mas muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Espero que gostem do conteúdo do Sua Casa Pode e até o próximo vídeo.